Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao Grid Largada. E hoje nós vamos fazer uma reflexão ao falar da corrida agora da Arábia, da Fórmula 1, que terminou agora há pouco, pelo menos para mim, agora há pouco, né? E falar do resultado de Gabriel Bortoleto. Tô até preocupado em falar sobre isso, mas vamos lá, né, galera? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se quiser virar membro, R$ 4,99, concorre a miniaturas todo mês oferecidas pela CF Miniaturas e também muitos outros benefícios. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pois bem, galera, um vídeo difícil de fazer, mas vamos do início. Como foi a corrida de Gabriel Bortoleto na Arábia hoje, mais cedo na Fórmula 1? Largou na última posição, depois de ter errado no classificatório. Fez uma parada cedo ali nos boxes por conta do safety car, que entrou logo depois da primeira volta. E depois disso, não parou mais. Foi até o final da prova com pneus duros, largou de médios e acabou terminando na última posição, sendo ultrapassado pelo Jack Durham na última volta na linha de chegada, depois de ter problemas de desgaste dos pneus. Pelo menos foi isso que eu vi. Não sei se realmente houve um furo de pneu ou algum outro problema com o brasileiro. Enfim, resultado terrível para o brasileiro, e a gente vai falar da performance dele e também em relação ao resultado e todas as outras coisas agora. E por que eu quero fazer um vídeo conversando com vocês, em vez de passar de uma forma mais noticiosa, algo mais falado, comentado? Porque nas últimas semanas, até mesmo meses, se assim podemos dizer, o Bortoleto vem sendo muito criticado pelos torcedores brasileiros e também pela mídia. A mídia eu vou falar até em outro vídeo aqui no canal, porque, por exemplo, a questão de dizer que o Bortoleto precisa vencer o Hülkenberg 18-6, como opinião, tranquilo. Mas a questão do motivo, do argumento, essa opinião, para ser validada, precisa ter um bom argumento. A gente vai comentar em cima disso em outro vídeo. Mas falando então de todas essas polêmicas que estão sendo ditas sobre o brasileiro e relacionando-as com a corrida de hoje, primeiro de tudo, Bortoleto não é um fracasso na Fórmula 1, não é um piloto ruim. Não é um piloto que não vai ter futuro, como muitos estão dizendo. Ainda assim é um piloto com bastante potencial, é um piloto sim muito bom. Quem fala essas coisas negativas sobre o brasileiro, já com 4 ou 5 corridas, descartando ele completamente, porque não viu a história do Bortoleto até agora. Campeão da Fórmula 3 no primeiro ano, campeão da Fórmula 2 no primeiro ano, sendo o primeiro piloto a largar em último e a ganhar uma corrida principal na Fórmula 2, isso ninguém nunca tinha feito antes. Então Bortoleto é um piloto muito bom, sim, mas ok, mas estique. A Fórmula 1 é um peso diferente, é um novo patamar. Ali é que são mostrados quem são de verdade, quem são os pilotos que realmente são reais. Aí eu coloco um adendo, pessoal, é verdade, só que a gente tem que reparar numa coisa, um piloto só consegue se provar na Fórmula 1 de fato quando ele está numa equipe de topo, numa equipe boa. Quando está numa equipe mediana, ele precisa de uma corrida boa. Por exemplo, o Vettel, porque ele tinha condições. Mas quando você está numa equipe muito ruim, é muito raro um piloto conseguir se provar. Um exemplo é o próprio Fernando Alonso, que estreou na Minardi em 2001 e não conseguiu render nada. Inclusive, perdeu para o companheiro dele, o Tarso Marx, naquela época, sendo que o Alonso, dos pilotos que fizeram todas as corridas na temporada, ele ficou em último. O Tarso Marx, que não completou a temporada, não fez todas as 16 corridas, terminou à frente do Alonso. Se a pontuação daquela época fosse igual a que temos hoje, o Alonso teria apenas um ponto, teria feito apenas um ponto, e o Tarso Marx teria feito 4. E o que eu quero dizer com isso é que com esse carro da Sauber, o Bortoleto não está conseguindo mostrar nada. Não é nem questão de que ele está indo bem ou mal nas corridas, porque o carro não consegue entregar para ele uma performance aceitável. O próprio falou em entrevista que na última corrida, sem ser essa da Arábia, na do Bahrein, ele estava mais rápido que o Stroll, ficou muito tempo atrás do piloto da Aston Martin, e por conta dos problemas no carro, problema com ar sujo, que acaba perdendo o grip, perdendo aderência, ele não conseguiu ultrapassar.
mesmo estando mais rápido, ou seja, não basta ser mais rápido. Aliás, nem é essa a questão. A questão é que o carro realmente não consegue ultrapassar o que está à frente dele. E hoje, inclusive, foi um exemplo clássico, porque acredito que muita gente pode falar, ah, não, ok, Stick, mas o próprio Hülkenberg terminou à frente de outros pilotos sem seu Bortoleto. Não foram as duas Saubers nas duas últimas posições. Aí entra outra coisa que o próprio Bortoleto também disse, que eles precisam, para ter um bom resultado, eles precisam de ter a sorte de que na primeira volta eles consigam se posicionar bem, conseguir algumas posições a mais, naquele bololô todo, conseguir um bom posicionamento e aí ficar. Mas, por exemplo, hoje, na corrida, por mais que o Hülkenberg tenha ficado à frente do Bortoleto, ele não ganhou nenhuma posição real. O Hülkenberg não fez nenhuma ultrapassagem real. Ele ganhou posições por conta dos abandonos de outros pilotos e também por conta da parada no boxe de outros. Ultrapassar, de fato, ele não ultrapassou. Passou o Bortoleto, mas porque a equipe ordenou que eles trocassem de posição. O Bortoleto estava com pneu duro, só que mais velho, e com isso a equipe falou, não, deixa passar que o Hülkenberg colocou pneus médios e novos, vai estar muito mais rápido que você. E outra coisa, eu não estou aqui escondendo os erros do Bortoleto. Ele sim errou mais de uma vez. Hoje na corrida ele também errou, foi um erro de leve, acabou saindo ali da pista, não fez a curva corretamente. Mas de toda forma, pessoal, a maioria dos erros do Bortoleto nessa temporada e também do Hülkenberg tem sido muito por conta desse carro. Não me lembro exatamente, mas eu acho que foi na China que ele rodou na primeira volta. Não sei se vocês perceberam, mas ninguém mostrou. Pelo menos eu não vi nenhum canal mostrando. Quando o Bortoleto rodou naquela primeira curva, foi para a caixa de brita e depois voltou, antes dele rodar, o Hülkenberg já tinha errado um pouco antes da curva. E depois, nessa mesma curva, o Hülkenberg errou de novo. Só que o Hülkenberg acabou não indo para a brita. Só que ele acabou passando em cima da zebra e danificando o assoalho. Ou seja, o erro do Hülkenberg causou mais prejuízo para ele do que o erro do Bortoleto causou prejuízo para o próprio Bortoleto. E novamente, pessoal, errar faz parte. O Bortoleto está no primeiro ano, não está causando grandes prejuízos a Sauber. Ele não está sendo, por exemplo, o Logan Sargent ou o Mick Schumacher que ficavam batendo, dividindo o carro na metade, pegando fogo o tempo todo. Ele é um piloto que consegue conduzir bem o carro e, como eu disse, não causa grandes danos. Então, vai continuar a evolução dele. Ainda bem que tem pelo menos uma semana a mais de folga agora para ele poder descansar, redobrar a confiança, estudar o que aconteceu, trabalhar com a equipe, porque ele mesmo disse, esse carro só vai ficar bom com atualizações. Então, pessoal, é o que eu disse para o GP do Bahrein em live aqui no canal. Não esperem muita coisa do GP da Arábia Saudita. E agora tendo visto esse GP, já digo a mesma coisa para outros. Esse ano do Bortoleto, pessoal, deve ser assim. Com esse carro ruim, tanto ele quanto o Hülkenberg vão penar bastante. Não esperem grande rendimento dele. Infelizmente, é culpa do brasileiro? Não é. Faz parte. A gente torce para que no ano que vem, em 2026, ele tenha um carro melhor e aí sim consiga demonstrar todo o talento que tem. E também teve um momento que ele quase bateu ali com o empresário dele, né, o Fernando Alonso. Está até aí na tela o lance para vocês. Mas e vocês, pessoal, o que acharam da corrida de Bortoleto? O que acharam de tudo o que aconteceu? Digam nos comentários. E lembrando que se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venha com a gente. E se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.